Novena dos solteiros em honra a São José, em busca de um amor casto e obediente à vontade de Deus. 7/9, tá acabando, hein? Últimos dias. A graça de Deus. Quem tá aí desde o primeiro dia, vai comentando de onde que vocês são, convida um amigo e vamos com muita fé rezar e partilhar nessa noite, com a graça de Deus. Amém. Vamos hoje pedir a intercessão de São José para que nos dê a graça do discernimento, para que nós possamos entender o que tem em nós, que devemos nos fortalecer para essa caminhada, para que a gente possa vencer o pecado e ficar cada dia mais firme nesse rumo à santidade. Então peça a São José para que ele interceda, para que ilumine sua mente, para que você possa enxergar o que tem em você que deve mudar, que você deve mudar. Qual a tendência que você tem que possa estar atrapalhando você de ser uma pessoa mais virtuosa? O que tem em você que está fazendo sempre você pecar? Porque nós somos fracos, nós temos defeitos, mas em nós sempre tem aquilo que tem mais força, que a gente tem que fazer mais força para poder mudar. Porque a nossa tendência, alguns é a gula, outros é a preguiça, o outro é o pecado da luxúria, o outro é o pecado já da avareza. Então, todos nós, cada um é diferente do outro. Cada um tem uma tendência a pecar e alguns têm uma fortaleza. Consegue ser uma pessoa mais tranquila, uma pessoa que fala mais, uma pessoa que é mais virtuosa. Então vamos pedir São José para que nos ilumine, para que a gente possa entender o que tem em nós que deve ser mudado, que deve ser fortalecido. E hoje nós vamos falar um pouco sobre os temperamentos, porque nos temperamentos, a gente conhecendo os nossos temperamentos, é mais fácil a gente identificar o que faz a gente ter mais tendência para aquele pecado. Então tem aquela pessoa que tem mais tendência a pecar contra a castidade. O outro já tem mais tendência a pecar contra a gula, contra a inveja. Então, tem muita coisa que tem a ver com o nosso temperamento. Então, não sei se vocês conhecem os temperamentos. Tem no mínimo 4 temperamentos, que a gente vai falar dos 4. E para poder identificar. Você quer falar? Nada melhor do que a gente se conhecer e conhecer o próximo. Essa questão todo mundo conhece sobre temperamento. A gente fez uma enquete hoje no canal do Instagram, muitas pessoas falaram que não conhecia. Na hora que eu vi lá, os melancólicos estavam vencendo, era a maioria. Então, se vocês quiserem deixar escrito aí qual o temperamento de vocês. Ó, a Carol falou que é melancólica. Quem não souber pode falar também, não sei, não soube identificar ainda. E temperamento, né, Carol, não tem nada a ver com signo. Acho que é a coisa de astrologia, que é signo. Católico não segue signo. Temperamento é um estudo. Não tem nada a ver com religião. É um estudo para a gente identificar qual é o nosso temperamento e você pode usar isso para sua vida profissional. Você pode usar isso dentro da sua casa. E também no relacionamento, né, Carol? Todo mundo nasce com um temperamento já. Então não existe isso, eu tenho 2 temperamentos. Isso, porque a gente tem, desculpa te cortar, a gente tem característica dos outros, mas não existe eu sou colérico e melancólico, eu sou isso e aquilo. Não, você só é um. Você tem que pegar lá do início de sua vida, lá, principalmente quando você era mais novo, identificar qual é o seu temperamento. Você vai ter tendência de todos. Não quer dizer que você tem tendência de um e de outro, que você é os 2, entendeu? Então só existe um, que é predominante em você. E você já nasce com ele, vai estar sempre com ele. O temperamento são 4. O melancólico, o colérico, o sanguíneo e o fleumático. E assim, uma coisa para você descobrir, é como se fosse um teste, né? Para você descobrir
qual é o seu temperamento, você pensa assim, quando você é provocado, de alguma forma que você é provocado, como você age? Você age imediatamente? Você responde imediatamente? Você tem uma ação imediata? Ou você para e fica pensando? Se alguém fala alguma coisa que você não gosta, você para e fica... Não tem a reação imediata? Ou você age imediatamente? Então, se você age imediatamente, você tem a tendência de ser ou colérico ou sanguíneo. Que é mais quente, está no quadrante quente. Porque eles são mais quentes, eles agem no impulso. Eles já falam, eles já agem imediatamente. Não pensa, né, pra Tem fazer. a reação imediata. Agora, se você é aquela pessoa que faz alguma coisa com você, você para e não age, você tem a tendência de ser melancólico ou fleumático. Que tá no quadrante frio. E são os frios. E para você saber qual desses você é, aí você vai pensar o seguinte: quando a pessoa fez algo com você, na hora, você reagiu imediatamente, mas logo depois você esqueceu. Se você age imediatamente, mas logo depois você já esquece, não guarda aquela mágoa, não guarda aquilo com você, aí você tem a tendência de ser sanguíneo, porque você age, mas não guarda, aquilo não fica preso em você, você esquece. Agora, se você agiu e guardou aquilo, fica lá remoendo aquilo, você agiu de imediato e fica remoendo, guarda aquilo, aí você é colérico. Agora, se você não agiu, mas você sentiu aquela mágoa, você guardou aquilo, você ficou remoendo aquilo, aí você é melancólico. Então, assim, isso você pode ter uma noção, mais ou menos. Sim. E você tem que pensar mais assim, quando você era mais jovem. Porque depois você evolui, você é uma pessoa estourada, depois você pensa, agora eu sou mais... Eu penso um pouco antes. As pessoas amadurecem, né? Quando fica mais velha, fala assim, quando eu era mais jovem eu respondia na hora, agora não. Ou então você fala, antes eu não respondia, agora eu não, eu tenho que falar, eu tenho que responder. Então, assim, as pessoas mudam com o tempo, por questão de amadurecimento, questão de querer mudar mesmo. Ser melhor, né? Mas a gente fala quando era a sua tendência, quando você era jovem, assim, né? O que você fazia, você tem que pensar dessa forma. Aí você já vai ter mais noção de qual temperamento é o seu. Sim. E não é difícil descobrir, não. É só você juntando os termos aí. Você tem que ir observando. Igual aqui, um resumo assim que a gente anotou aqui, ó. O elemento do colérico é o fogo. Por quê? Porque o colérico ele é mais energia, mais impulsivo. Então, colérico, fogo. Energia, impulsivo. O sanguíneo, o elemento dele é o ar. Por causa da leveza, da alegria. Então, sanguíneo, ar. Melancólico, terra, porque ele tende a ser profundo, que marca. E o fleumático é a água. Porque calma, tranquilo, aquela água parada, tudo tá bom, não é de ficar nervoso, entendeu? Então, em resumo é isso, né, Carol? E por que é importante a gente conhecer os nossos temperamentos? Porque nós não temos que usar o nosso temperamento como muleta, falar assim, eu sou desse jeito, então é meu temperamento, gente, é meu temperamento. Não. Você vai conhecer o seu temperamento, para você vai ter conhecimento de que aquilo ali você tem que colocar mais energia, mais força de vontade para poder mudar. E é importante você conhecer o temperamento do seu parceiro também, porque você vai entender por que ele age daquela forma. Isso ajuda demais no relacionamento, né? Ajuda muito no relacionamento. E por quê? Quando você é uma pessoa sanguínea, você é uma pessoa agitada, você fala muito, você acorda feliz, já conversando. Sanguíneo gosta de contar piada, que é a pessoa que contagia o ambiente, né? Que é cara alegre, todo mundo gosta dele. A pessoa que tem muita energia. E o colérico também é assim, ele também é uma pessoa com mais energia, uma pessoa mais falante.
Agora, o melancólico, ele já não é assim. Então, para ele ser uma pessoa mais simpática, para ele puxar assunto, tanto ele, o melancólico, como o fleumático, eles precisam ter mais força de vontade para ser uma pessoa mais extrovertida, porque eles, até para conquistar uma garota às vezes é mais difícil, porque ele vai ter que puxar assunto, as mulheres também têm que demonstrar que está interessada. Às vezes pro melancólico e pro fleumático é mais difícil. Então ele vai ter que ter mais força de vontade nisso. E o sanguíneo, ele vai ter que ter força de vontade para controlar uma coisa, que é a língua. Porque você vai encontrar com alguém, conversar com alguém, fazer amizade com alguém, e só você que fala o tempo todo, você conversa, você age e tem aquela postura muito extravagante, grita e fala alto. O sanguíneo, muitas vezes, você tá contando um assunto pra ele já tá pensando o que ele vai falar. Já não tá nem te ouvindo, não. E a gente sabe que ele vai ter que usar mais energia ali para poder mudar isso. Então, se você relaciona com uma pessoa que a mulher é sanguínea e o homem é melancólico, aí a mulher tá falando e movimentando, e o melancólico fica, calma, fala baixo. Não, por que você falou desse jeito? Ou então ela já acorda, bom dia! E o melancólico lá, não fala nada, calado, nem responde. Nem responde, não fala nada. Aí a mulher já pensa, nossa, será que aconteceu? Você não fala nada, será que você fez alguma coisa que não sei o quê? Então você já conhece que a tendência dele é assim. E ele vai entender que para a pessoa que é sanguínea é mais difícil ela se controlar, né? Ela falar mais baixo, às vezes ela extrapola. É uma pessoa muito mais alegre. Você vê como que é bom, né, conviver com o sanguíneo. O sanguíneo, ele é explosivo, ele é assim, vamos fazer trilha sábado de manhãzinha? Bora, nós vamos sim, vamos fazer essa trilha, e que vamos fazer essa trilha todo sábado você pode contar comigo que eu vou estar nessa trilha com você lá, e a gente vai rezar o rosário do Frei Justo toda madrugada e tudo. Passou uma semana e parou de fazer tudo. Se ele não tem constância. O sanguíneo é assim. O melancólico, você faz esse convite pra ele e fala assim, não, pra que isso? Não, vai dar errado, vai chover sábado. Vamos mexer com isso, não é uma trabalheira que vai dar a gente fazer isso, e é perigoso furar o pneu, torcer o pé, vamos mexer com isso não, né, Carol? Dando assim uns exemplos, né? O melancólico, ele é meio pessimista. Pessimista, E o sanguíneo, ele fala que faz as coisas e às vezes não cumpre, né? Então, isso daí vai ter que, para mudar, você vai ter que ter mais força de vontade para poder mudar isso aí. O sanguíneo é presente, ele adora visita na casa dele, adora. É festa. Agora o melancólico já não quer que ninguém incomoda ele. Vai visita sem me avisar, com um mês de antecedência, como assim? Ele já não gosta ele já prefere estar ali no mundinho dele, na rotina, ele não gosta de sair da rotina, o sanguíneo já gosta de desafios, mas perde na constância. O melancólico já é constante. Ele é constante quando ele busca alguma coisa, só que ele é difícil às vezes tomar atitude. Porque ele pensa muito. Então, às vezes, a gente pensa assim, você tem um temperamento, você acha que a tendência daquela pessoa ali, ela é mais virtuosa. Por exemplo, o fleumático. O fleumático é uma pessoa mais quieta, mais calada. Então, ela é uma pessoa calada, que não fala muito das pessoas, fica mais na dela ali e tudo. Aí o sanguíneo olha para aquela pessoa e fala, nossa, aquela pessoa ali é virtuosa, né? Eu queria ser igual a ela, porque eu falo demais. Quando eu vejo, já tô falando da vizinha. Quando eu vejo, já tô falando muito. E ela lá quietinha. Nossa, não, aquela ali é muito virtuosa. Mas para o fleumático, o que ele tem que trabalhar nele, muitas vezes é uma coisa que o sanguíneo consegue fazer muito bem, que é o quê? O sanguíneo, para ele visitar alguém, fazer uma visita para um doente, para ele acolher alguém, dar atenção, conversar, para ele isso é muito fácil, é muito mais tranquilo do que para o fleumático. E para o fleumático ficar calado, quietinho, não é nada difícil para ele. Porque é a tendência dele. Então não é porque ele é uma pessoa virtuosa, porque já é do temperamento dele. E o sanguíneo também. Então cada um tem a tendência que é as coisas boas e tem as fraquezas ali, aquelas coisas que são mais difíceis.
E Deus deu o temperamento para cada um, porque é esse temperamento que vai te santificar. Sim, é uma via de santificação. Então não acha ruim do seu temperamento. Ah, não gosto do meu temperamento. Não ache ruim. Porque é ele que serve para você. E você deve trabalhar as tendências ruins, o que você tem que fortalecer ali para ser uma pessoa melhor. O colérico. O colérico é uma pessoa muito proativa, aquela pessoa que você deu ela pra fazer alguma coisa, ela quer fazer, ela faz bem feito, ela é líder. Gosta de desafio. O colérico, Gosta de desafio. Ele tem um espírito de liderança muito bom. Ele geralmente são líderes assim nas suas equipes, no seu ambiente de trabalho. Ele desenvolve atividades com facilidade. Ele é assim, ele te pede, se você pedir uma pessoa, faz tal coisa pra mim ali, tal, busca aquilo ali, ele tá te observando. Se você não foi lá e fez o que ele pediu, ele pega na sua frente e faz. O colérico é assim, ele tem um espírito de liderança, de avançar muito forte. Mas qual que é a dificuldade dele? Dele achar que ele não precisa de ninguém pra nada. Às vezes ele acha que não precisa de ninguém pra nada, e ele não consegue, às vezes, reconhecer seu erro. Ele vê que tá errado, mas ele começa a justificar os seus erros. Ele tem dificuldade de apontar quais são os seus erros. Tipo, pedir uma desculpa, reconhecer que ele errou, realmente ele errou, porque ele sempre acha que tá certo, né? E ele perde a paciência fácil. Sim. Ele acha que ele que sabe fazer melhor as coisas, então a outra pessoa, quando faz qualquer coisinha assim que não agrada, ele já xinga, já perde a paciência. Ele acha que é autossuficiente, não precisa de ninguém pra nada. Sim. E o fleumático, ele é a água, né? Representa a água dos elementos. Se ele ficar parado, quieto, o que acontece com a água? Dá até bicho, né? Até cheira mal. Vira dengue. Vira dengue. Mas se ele for muito agitado, olha o que a água pode fazer quando a água está agitada, né? Então, o fleumático, tem muitas vezes as pessoas ficam na dúvida se é fleumático ou não. Porque ele, dependendo do ambiente que ele tá, ele pode ser uma pessoa muito proativa, e ele é muito analítico. Por ele ser mais na dele, observador, muito observador, então ele, muitas vezes, ele já entendeu o que está acontecendo ali, enquanto o sanguíneo e o colérico estão lá, agitado, super agitado, o melancólico está lá no pensamento negativo. O fleumático está calado, mas está observando o ambiente. Então, o fleumático, muitas vezes, ele sabe o que fazer, só que ele fala, deixa que o outro faz. Porque ele é muito passivo, ele, não, deixa que o outro faz. Não, vai precisar de mim? Não, então tá, então deixa que o outro faz. Bom. Que bom, deixa pra lá. Então, assim, nós temos que observar, igual muitos estão falando, eu sou os 4. Não tem como ser os 4. Não existe. Não existe. Porque se você pode ter tendências dos 4. Tendências boas e ruins. E ruins. Porque nós não somos só de temperamento. Nós também somos da nossa personalidade, do ambiente que a gente viveu, da criação que a gente teve. Pecado original enraizado na gente. E dos traumas que a gente tem, das nossas vivências, experiências. Então, você pega uma pessoa fleumática com outra pessoa fleumática, às vezes elas são muito diferentes. Não é que vai bater tudo é exato. Tipo assim, eu sou melancólico, mas eu não sou pessimista, eu não sou mal-humorado, não sei o quê. Não é que vai bater tudo igual, não, mas você tem enraizado ali algumas tendências, entendeu? Que você tem que saber identificar. E é bem diferente de signo, porque signo não tem nada a ver, não tem nada a ver, não. Não tem como. Signo é uma coisa que o dia que você nasceu, que você, essas características, isso daí para a Igreja Católica não existe, tá? Mas observação, a gente tem visto muitas pessoas entrar no clube de solteiros com a bandeirinha de católico e falando que é escorpião. Não existe isso, não existe signo, gente. Quem quer seguir isso, tudo bem, eles façam sua escolha, mas para quem é católico não existe signo. Estudem a igreja, estudem o catecismo da igreja, não peque por ignorância. Não existe esse negócio de signo. Tome cuidado. E não use o temperamento como muleta. Isso. Não acha assim, eu sou assim mesmo porque eu sou melancólico. Eu vou ser sempre assim, eu sou melancólico. Não. As pessoas que são evoluídas e maduras, você não consegue nem identificar qual que é o temperamento dela. Você sempre acha que ela é colérica porque ela é muito proativa. Você sempre acha que ela é fleumática porque ela é muito tranquila, né? Você sempre acha que ela é melancólica porque ela é organizada. Ou seja, a pessoa que é madura,
ela busca ser sempre melhor, né? Evoluir em tudo. Quanto mais a pessoa melhora, mais ela tira esse estigma de temperamento. Igual Jesus. Você já acha que Jesus tinha qual temperamento? Pode comentar aí. Qual temperamento você acha que Jesus tinha? Pelo que a gente vê nas leituras, nos filmes. Alguém se arrisca a dizer um temperamento? Vamos ver se alguém vai falar. Mas, em resumo, não tinha. Ele não tem temperamento, porque ele é perfeito, né, Carol? Jesus não tem temperamento. E nem Nossa Senhora, acredito que também não, porque ela já veio já foi concebida sem pecado original, né? Sim. Então... Só para dar um exemplo, que quanto mais você avança em santidade, mais você desgarra dos temperamentos, dos defeitos dele, entendeu? Então, assim, é importante isso, a gente não ficar, a gente conhecer o nosso temperamento, conhecer o temperamento da pessoa que a gente está relacionando, para saber lidar com ela, para saber lidar com a gente mesmo, mas não usar como amuleto, como muleta, quer dizer, como muleta de achar que vai continuar assim a vida toda, não vai mudar. Não pode ser assim, não. E cada temperamento, ele tende a cair num pecado original. Os pecados originais, a gente tem que combater eles. Pra gente fazer boas confissões, avançar em santidade. O colérico, o que ele tende a cair? Qual o pecado capital? Na ira e no orgulho. Por quê? Porque ele se irrita fácil e ele nunca acha que está errado. É orgulhoso. Então ele tem que desprender disso. Eu sou colérico. Eu sou muito bom para avançar, eu sou muito bom para seguir as coisas, para liderar, mas eu já vi que a pedra do meu sapato aqui, eu sou muito orgulhoso. E é difícil para ele reconhecer isso, dói o coração e sangra. Eu preciso ver que eu sou orgulhoso e que eu me iro muito fácil. Então é trabalhar isso, não ficar tão irado e não se orgulhar, né, Carol? Sim, esse é do colérico, né? Isso. O sanguíneo. O sanguíneo tende a cair na gula e na luxúria. Na gula e na luxúria, porque o sanguíneo, ele é muito ação, ele tem a tendência de querer viver mesmo, quero viver, quero prazer, eu quero, sabe? Então, a questão da gula, muitas vezes é isso. Sim. E da luxúria também, por quê? É da luxúria que você Isso, colocou? ele tende às vezes a cair muito nos pecados da castidade. O sanguíneo às vezes ele é muito ligado assim no sensual. Ele tem dificuldade às vezes com o olhar, com a mulher ou com o homem. A questão do sexo, a coisa mais aflorada nele, assim, sabe? De querer namorador e tudo, aquele ímpeto, sabe? Então ele tem que saber controlar isso mais. Ele tem que ter esse controle para não cair nesses pecados. O melancólico, ele tende a ser assim, mais triste, mais melancólico, tende a cair na avareza, melancólico. Às vezes muito preso com dinheiro, muito avarento, né, Carol? Ele é uma pessoa, assim, que é meio pessimista, então não quer perder muitas coisas, fica com medo de arriscar muitas vezes. Às vezes ele carrega muito o sentimento, às vezes, de inveja das pessoas também. Às vezes ele tenta renunciar, mas às vezes acontece. Não é que todo melancólico tem isso. Ou você já teve numa fase, mas como você já identificou isso, você já está vencendo isso, entendeu? Então não é a certeza. Você já está evoluído, já está bem melhor. Então, por isso que a gente tem que saber identificar os temperamentos para a gente combater esses pecados capitais. Igual o fleumático, tende a cair no pecado da preguiça. Porque para ele tá ali, ele é água parada, ele é frio, tudo tá bom, não sai do lugar. Então ele tem que tomar cuidado com a preguiça. E é isso. Então, e não existe temperamento ruim. Qual que é o temperamento melhor? Não existe isso. Todo temperamento é bom. Todos têm suas qualidades. E a gente tem que saber trabalhar isso para a gente crescer. Você pode usar isso na sua empresa. Você já identificou como é que é seu chefe, ou se você lidera as pessoas. Você consegue até realocar, se você tem alguma empresa,
Ah, aquela pessoa ali é mais perfeccionista, vou jogar ela pra cá. Aí esse cara aqui não aguenta ficar tão parado, vou colocar ele pra fazer um serviço que ele anda, vai pra lá e pra cá. Entendeu? Você consegue realocar as pessoas e puxar a qualidade dela. Para a empresa é muito bom. E você que é um trabalhador, um CLT e quer crescer dentro da empresa, você começa a identificar também, ó, eu preciso melhorar nisso se eu quiser melhorar, porque fulano ali é mais esperto que eu, ou o cara ali ele é mais calado, ele sabe a hora certa de falar. Você começa a identificar isso e são estratégias para você crescer profissionalmente e espiritualmente. Então, esse é o caminho, né, Carol? É. E no relacionamento também, né? Sim, principalmente no relacionamento. Igual você pega colérico. Qualquer relacionamento que você tiver num namoro, não existe isso não. Ah, o colérico é ruim, não dá certo. Qualquer temperamento dá certo. Não existe isso. A pessoa sendo católica, virtuosa, ela vai ter esse entendimento e vai buscar crescer. Não existe essa cabeça mente fechada, achar que um vai dar errado, o outro é mais virado, o outro é mais quieto. Não existe isso, entendeu? Aí um exemplo de um relacionamento. Você pega uma mulher colérica. Qual que a gente mostrou que o colérico tende a ter espírito de liderança. Às vezes ele gosta de mandar. Aí você pega uma mulher mandona que assume a frente. Às vezes ela fica na frente do homem, tomando as atitudes do homem, que o homem tinha que fazer certas coisas, que o homem é a cabeça da casa, a mulher assume tudo ali. E aí já começa a pesar para a mulher e acaba desgastando o relacionamento. Só um exemplo. Por isso que é importante a gente não colocar, né, isso como, aquela pessoa, já conhece ela só porque você descobriu qual que é o temperamento dela, aí você já acha que ela é daquele jeito. Se você já pensa que com um temperamento com o outro não dá certo, é porque você não entendeu ainda os temperamentos, você não entendeu a questão aí que a gente está falando, que qualquer que seja o temperamento dá certo, é só a pessoa ter virtude. Se a pessoa não tem virtude, não adianta de nada. Então, qualquer temperamento com o outro vai dar certo, sim. Sendo pessoas virtuosas, que buscam viver a castidade, crescer, vai dar certo. Sim. E aqui, trazendo assim, exemplos assim, do meio católico, só para vocês identificar, então esse deve ser meu temperamento, né? A gente anotou aqui, se vocês quiserem, se vocês lembrarem de alguém, né? Igual um colérico, sim, uma pessoa que era colérica, quem conheceu, né? Padre Léo, que fazia suas pregações lá na Canção Nova, já é falecido, servo de Deus, né? O Padre Léo era muito colérico. Ele contava as piadas dele ali, mas ele era bem firme nas suas palavras, né, Carol? Sanguíneo. Sanguíneo, a gente tem muito exemplo de sanguíneo aqui. Sanguíneo, a gente tem um Padre Paulo Ricardo, que ele até se intitula como sanguíneo hemorrágico, que ele é muito sanguíneo. Assim, ele é rude, não tem que falar, mas é brincalhão. Quem já conheceu ele assim, pessoalmente sabe, né? Thiago Marcon, que esteve aqui com a gente na live, vocês puderam identificar, ele mesmo falou que ele é bem sanguíneo. O padre Christian Shankar também é uma pessoa muito sanguínea. O Tibo Camargos, que é uma pessoa muito alegre, expansiva também, ele é sanguíneo. De fleumático, que nós lembramos aqui, o professor Felipe Aquino. É uma pessoa tranquila. O fleumático, geralmente, todo mundo gosta dele. Fala assim, não, que cara, gente boa demais. Não tem nada para reclamar dele, né, Carol? O fleumático, geralmente, é assim. E melancólico, a gente lembrou a esposa do Tibo, a Deia. Uma pessoa melancólica, mais reflexiva. Se vocês tiverem lembrado de mais alguém aí, assim, do meio católico, assim, que a gente lembrou foram esses. Para trazer, assim, como exemplo, né? E para fortalecer que não existe temperamento ruim. Tem um exemplo dos santos também. Santa Teresinha do Menino Jesus era melancólica e é santa da igreja. Santa Teresa d'Ávila era sanguínea. Eu tenho uns exemplos aqui São Tomás de Aquino era fleumático. Doutor da igreja. Doutor da igreja. Então não quer dizer que a pessoa é fleumática, não vai ter não vai ser líder, não vai exercer liderança. Não existe isso. Entende? A santidade é para todos, e se você tem esse temperamento, Deus escolheu porque é Ele que vai te santificar. Então, só observar qual a minha tendência, o que eu tenho que fazer, mais força ali para poder melhorar. E vamos pedir São José para que ele possa interceder por nós em relação a essa área também na nossa vida. Para que a gente possa ser uma pessoa melhor a cada dia, evoluir, saber lidar com o outro. Aqui, exemplo de colérico. Nós temos São Paulo Apóstolo.
Exemplo de melancólico, Santa Teresinha do Menino Jesus. De fleumático, São Tomás de Aquino. De sanguíneo, São Pedro. Você viu que São Pedro é sanguíneo? Ele, na hora que chegou o soldado, já cortou a orelha dele já? Jesus falou, calma, Pedro, não é assim. O sanguíneo é no ímpeto. No ímpeto ele já vai e age, já faz, tem que fazer. Aí depois você pensa, nossa, o que eu fui fazer? Igual ele prometeu que não ia negar Jesus e falou que ia negou 3 vezes. Porque na hora, não, jamais eu vou te negar, jamais eu vou fazer isso. Porque ele é emocionado. Ele é emocionado, mas depois não sustenta. Aquele que faz a promessa, que fala que vai rezar quaresma com Frei Gilson. É. E reza um dia só. Fica só um dia e já desiste. É isso. Às vezes ele toma uma atitude e trazendo pro lado ruim, às vezes também. A pessoa que, tipo assim, ó, você tá conversando com alguém, você vai e ofende uma pessoa, sabe? O sanguíneo, ele tende a ofender a pessoa. E depois ele pensa, nossa, o que eu fiz? O que eu fui fazer? E se ele ofender o melancólico ele tende a guardar aquela ofensa no coração dele. Tipo assim, aí ele lembra, o melancólico, em 1997, era 3 horas da tarde, você me ofendeu. Ele guarda aquilo, ele remoe. Ele pode, às vezes, desculpar, mas ele fica remoendo aquilo ali. O colérico também guarda isso, mas o colérico ele é de bate-pronto também, ele é de vingança. E o fleumático já é mais tranquilo. Você ofendeu ele ali, tá rindo assim, pra ele tudo tá tranquilo, ou na hora ele fala assim, que isso, mas depois passa. Então a gente tem que saber identificar tudo isso e largar as tendências ruins de cada temperamento. Você sabe identificar num bom exame de consciência qual que é a sua tendência. Você tende a ficar mais irritado. Você fazendo um exame de consciência ali, você tende a ser mais invejoso. Você tende a cair mais nos pecados da castidade. Você tende a ser mais avarento, você não gosta de fazer caridade, tem dificuldade de fazer uma caridade. Você vê uma pessoa na padaria ali pedindo um café, você vai falar assim, não, de novo, o que é isso? Nossa, de novo esse cara. Às vezes você doa, muitas vezes não. Saber identificar qual o seu pecado predominante para você combater ele. Só assim que a gente consegue alcançar a santidade. Só assim que você vai crescer profissionalmente, espiritualmente. E em resumo é isso que a gente queria trazer. Os temperamentos é um meio da gente avançar em santidade. E a gente falou rápido, a gente não aprofundou nada, então assim... É bem básico que a gente falou. É importante, o padre Paulo Ricardo tem no site dele falando... curso. Curso sobre os temperamentos. É importante que vocês procurem saber, conhecer melhor. Às vezes muita gente ficou com dúvida, porque nunca tinha ouvido falar, a gente falou muito rápido. Então, assim, procure saber, conhecer, buscar isso. Porque isso só vai fazer bem pra você, se você não colocar isso como muleta, né? Isso só vai fazer bem pra você, pra se conhecer, pra se amar, pra amar o próximo, saber lidar com o próximo. Às vezes até com as pessoas da sua casa. Sim. Com sua mãe, com seu pai, com seu irmão, que você não entende porque aquela pessoa é daquele jeito. Por que ele faz isso? Porque ele age daquela forma. Muitas vezes é porque a tendência dele é assim mesmo, vem do temperamento. Então a gente começa a aprender a lidar com o outro também. Você começa a entender seu chefe, seu funcionário. E às vezes são pessoas que não têm virtude nenhuma dentro da sua empresa. Então como você é uma pessoa mais sábia, você vai começar a entender, meu chefe ele é chato pra caramba, ele fala as coisas sem pensar, mas ele não tem virtude nenhuma, ele é bom no serviço dele ali, mas ele não é uma pessoa virtuosa. Às vezes seus pais não são pessoas virtuosas. Até se você também tem algum tipo de liderança numa empresa, você vai saber lidar aquela pessoa ali, ela é boa, mas ela precisa melhorar naquilo ali. Tem que ficar mais... As pessoas falam, vamos fazer a novena. A nossa intuito aqui é fazer reflexões. Então, a novena não precisa estar online aqui para fazer a novena. A novena está lá no site, lá você pode fazer sozinho a hora que vocês quiserem, entendeu? O nosso intuito aqui nem é tanto assim, a novena é importante, mas é a reflexão, sabe? Porque é importante ter esse momento de reflexão. Então, quem às vezes está preocupado com horário e tudo, as novenas estão salvas lá no nosso canal do Instagram, está no site do Padre Paulo Ricardo, Novena de São José. Só você pesquisar lá, pode fazer tranquilo, não precisa estar online aqui não, entendeu? Aqui é o nosso momento mais de reflexão, que a gente acha importante estar trabalhando isso. Sim, mas então é isso, que a gente possa estar estudando e tendo mais conhecimento. E pedir São José essa graça aí,
de ser uma pessoa com a mente aberta e o coração aberto para mudar, para evoluir. Tá? Não deixe que o pessimismo, achar que você não pode mudar, traumas na vida de vocês, experiências ruins, possa impedir que você evolua, que você cresça, que seja uma pessoa melhor. Sim. Porque vocês estão plantando agora. Vocês estão plantando para colher o fruto de ter um bom relacionamento, de ter uma família santa. Então, isso é muito importante. Então, vamos pedir para o São José a sua intercessão em relação a isso. Isso. E a questão do temperamento também é uma forma de você ser uma pessoa mais interessante também. Saber se posicionar. Certos momentos a gente precisa se posicionar, igual o melancólico, o somativo, às vezes é mais calado. E ele tem que, às vezes, se impor. Às vezes, uma situação, uma injustiça está sofrendo no seu trabalho, uma coisa que você não está satisfeito, você vai segurando. Estou lá 10 anos sem ter um aumento de salário, meu chefe me cobra certas coisas que não é de mim, e eu aceito calado porque eu tenho vergonha de falar, tenho medo de ser mandado embora. Não. Usa isso como sabedoria também, sem se impor, com a verdade, claro, não com ignorância. Então, tudo isso são ferramentas que ajudam em tudo na nossa vida. Relacionamento, trabalho, em tudo, gente. É muito enriquecedor. E fortalecendo isso. Não existe temperamento ruim. Às vezes você fica assim, nossa, eu queria tanto ser colérico, que tem espírito de liderança. Eu queria tanto ser sanguíneo, ser alegre, divertido. Eu fico mais calado na roda de amigos. Aí às vezes o outro pensa, nossa, eu queria ser menos falante, que eu falo demais. Às vezes acaba afastando as pessoas. Então não é isso. Você tem que pegar suas qualidades, trabalhar elas, ver quais são seus defeitos predominantes e ir na raiz deles. A gente atacando, igual a gente falou, os pecados capitais, a gente não peca mortalmente. Se a gente trabalhasse, eu vi isso num livro, não sei se era do professor Felipe Aquino, se a gente trabalhasse cada ano, são 7 pecados, cada ano eu vou combater um pecado capital. A gente vira santo. Em 7 anos. Se a gente combater, eu vou combater esse pecado, vou passar para esse, e manter essa constância, a gente busca a santidade. Então, basta a gente querer, para a gente conseguir avançar. Não é mesmo? Entender, por exemplo, o melancólico. O que eu preciso para melhorar? Qual que é o meu ponto negativo? Então, o que eu tenho que fazer para melhorar? Então, como melancólico, é muito negativo, é muito muito calado, na dele, muito né? na dele, muito mal-humorado às vezes. Então tem que trabalhar isso. Vou ser uma pessoa mais mal-humorada, vou ser mais positiva em relação a isso, vou aproximar mais das pessoas, conversar mais. Então, assim, vai trabalhando isso. Fleumático, tem que ter mais atitude, tenho que chamar aquela pessoa para sair, tenho que fazer uma visita para uma pessoa doente. O sanguíneo, tenho que controlar minha língua. Da hora de eu conversar, eu tenho que deixar o outro falar. Ele vai falar e eu vou ficar interessada pelo que ele tá falando. Não vou falar e tô lá viajando nos meus pensamentos, distraído. Não, ele tá falando, eu tô prestando atenção. Vou deixar ele falar. Assim você vai ser uma pessoa mais interessante também. Sanguíneo, falou que vai fazer, faça, cumpra. E o colérico, deixe que o outro faça também, não é só você que sabe fazer. Deixe que o outro faça. Trabalhe a paciência em você. Sabe quando você tá andando assim na rua e você tá com pressa, aí chega uma velhinha andando na sua frente, bem devagarzinho, você começa a ficar nervoso, que a pessoa não sai da sua frente? Fica atrás das velhinhas da rua, vai trabalhando. Sua paciência. Entendeu? Então é isso, a gente tá aqui pra crescer e evoluir. É isso aí. Então nós vamos fazer nossa oração de hoje, chamar nosso convidado aqui também, que é do Clube dos Solteiros. Boa noite, Babi, tudo bom? Oi, boa noite. Oi, boa noite. Prazer falar com você. A gente já te agradece de antemão pro seu sim de estar aqui presente nessa noite, estando aqui compartilhando, rezando com a gente. Muito obrigado. Igualmente, eu que agradeço o convite. Amém. Você quer ser presente, né? Fala de você um pouco, de onde você quiser dar algum testemunho, alguma coisa, fica à vontade.
Certo. O meu nome é Bárbara, né? Mas todos me chamam de Babi, podem me chamar de Babi. Eu sou de Brasília, sou fotógrafa e tenho 28 anos. E apesar de ser, na verdade, eu sigo a página do Namoro Santo já tem muito tempo mesmo. E eu tô no clube desde o primeiro dia, desde Ó, que que bacana. surgiu, eu tô lá. Enfim, eu sou católica desde sempre, de berço mesmo, mas eu costumo brincar dizendo que eu sou recém-convertida, porque tem apenas 3 anos, mais ou menos, aí que eu realmente conheci a Santa Igreja Católica e conheci o Evangelho e fui atrás de conhecer a verdade mesmo, conhecer a Cristo. Então tem mais ou menos aí uns 3 anos que eu de fato vivo conforme a igreja ensina, conforme os 10 mandamentos, vivo segundo a minha fé. Muito bom, isso é bom, né? Já sabe qual que é o seu temperamento já? Olha, eu confesso que até o início da live eu ainda estava confusa. Eu tenho certeza que é quente, isso eu não tenho Sim. dúvida, mas entre sanguíneo e colérico eu acho que eu ainda vou ficar com colérico. Um colérico, cara, muito bom. Eu Depois vou a gente vai, estudar mais. tá? A gente vai deixar depois no final uma live aí do Padre Paulo Ricardo abordando bem esse tema e dá para identificar melhor. Tem cursos, né? Tem muitas ferramentas para a gente Conhecer. conhecer. Sim, eu vou estudar um pouco mais para ter certeza, mas eu acho que é colérico, sim. Ah, muito bom. Então é isso, então vamos rezar o dia de hoje, então. Sétimo dia, Sétimo dia, só um instante. tudo bem. Sétimo dia, São José, protetor da Santa Igreja. Em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Glorioso Patriarca São José, protetor e padroeiro da Igreja Universal, obtende-me a graça de amar a Igreja como mãe e de a honrar como verdadeiro discípulo de Cristo. Rogo-vos que veleis sobre o seu corpo místico como outrora velaste sobre Jesus e Maria. Protegei o Santo Padre e os bispos, os sacerdotes e os religiosos. Alcançai-lhes santidade de vida e eficácia no apostolado. Guardai a inocência da infância, a castidade da juventude, a honestidade do lar, a ordem e a paz da sociedade. Amém. Rogai por nós, São José, protetor da Santa Igreja, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Ó Deus, que por uma inefável providência vos dignastes escolher o bem-aventurado São José para esposo de vossa Mãe Santíssima, concedei-nos que aquele mesmo que na terra veneramos como protetor, mereçamos tê-lo no céu por nosso intercessor. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Amém. Agora a oração final. Glorioso São José, que fostes exaltado pelo Eterno Pai, obedecido pelo Verbo encarnado, favorecido pelo Espírito Santo e amado pela Virgem Maria. Louvo e bendigo a Santíssima Trindade pelos privilégios e méritos com quem vos enriqueceu. Sois poderosíssimo e jamais se ouviu dizer que alguém tenha recorrido a vós e fosse por vós desamparado. Sois o consolador dos aflitos, o amparo dos míseros e o advogado dos pecadores. Acolhei, pois, com bondade paternal a quem vos invoca com filial confiança e alcançai-me as graças que vos peço nesta novena. Eu vos escolho por meu especial protetor. Sede, depois de Jesus e Maria, minha consolação nesta terra, meu refúgio nas desgraças, meu guia nas incertezas, meu conforto nas tribulações, meu Pai solícito em todas as necessidades. Obtende-me, finalmente, como coroa dos vossos favores, uma boa e santa morte, na graça de nosso Senhor. Amém. São José, Rogai por Rogai nós. por nós. muito obrigada, viu, pela sua participação. É muito bom saber que você tá lá com a gente esse tempo todo. Chegou com Dera Mato, né? Tudo assim, né? Eu que Você agradeço. e você gosta do grupo? De participar lá do grupo com a gente? Gosto, assim, eu sou um pouco corrida, eu fico um pouco sem tempo Aham, de interagir tanto, mas tô aham. sempre por lá. Ah, que bom. Que bom. Muito obrigada, viu, por sua disposição de estar aqui.
Por nada, gente. Você quer deixar uma mensagem para alguém sobre castidade, sobre tempo de espera, alguma coisa que estiver no seu coração aí? Nesse tempo de conversão, como eu sempre vivi uma vida assim totalmente mundana, eu carregava assim em mim aquela frase bem popular, bem conhecida, né, de que se te faz feliz não é pecado, não é errado se tá te fazendo feliz. Na verdade, você nasceu para ser feliz, você tem que buscar o que te agrada, o que te faz feliz. E essa busca pela santidade, que é o que a gente faz, a gente entende que na verdade é uma luta, não é fácil, é uma luta constante. E que desses 3 anos para cá, eu consegui entender isso. Tento passar isso para as pessoas mais próximas de mim, é um pouco difícil. A maioria das pessoas não entendem. Verdade. Mas eu realmente atualmente vivo a castidade e eu digo que é possível esperar a gente ter paciência. Eu como colérica, né, sendo impaciente, eu sei que não é fácil, mas é necessário realmente esperar. É possível viver a castidade, é possível encontrar pessoas. Eu fico muito feliz, na verdade. O intuito do grupo para mim, principalmente, não é nem de encontrar um relacionamento, mas de compartilhar com pessoas que estão vivendo o mesmo propósito que eu e saber que não estou sozinha. Isso para mim já é muito consolador, na verdade, mas que é totalmente possível, mesmo para a juventude, mesmo para gente que assim gostaria de estar vivendo a vida e não perdendo tempo, né, buscando as coisas do alto como o mundo enxerga. Sim. Não, vale a pena sim viver dessa forma. Muito bom. E tudo é possível, né? A gente tem que viver bem o tempo de solteiro, o tempo de namoro, para se casar bem. E igual você falou, tendo boas amizades ao redor, isso nos fortalece, nos ajuda muito. E evoluir. E eu, por exemplo, eu tive relações anteriores, até anteriores à minha conversão, de pessoas de quem eu realmente gostava muito, mas que não deu certo. E eu sempre me questionei por que Deus não quis que aquilo dava certo, até com uma certa revolta. Mas esse tempo de solteiro e vivendo um propósito, ele é de reflexão. E eu pude entender os porquês daqueles relacionamentos não terem dado certo e até aonde eu errei por falta talvez de maturidade, de discernimento ou de virtude, e que eu não cometeria esses erros hoje. Né? Então, tudo é aprendizado, tudo a gente precisa realmente viver, experienciar e viver de verdade. Verdade, muito importante tudo isso que você fala, principalmente saber trabalhar o tempo de espera. Muitas pessoas, igual você falou, não estou tão preocupado com o relacionamento, mas está ali crescendo, fazendo amizades, porque o que dá de errado é que a maioria das pessoas, infelizmente, está focada no namoro, não está focada em crescer espiritualmente, em viver estado de graça igual você está vivendo, e a sua chance de encontrar uma boa pessoa é enorme, porque você está seguindo ali o caminho de Deus, você está leve com o tempo de solteiro, e é isso. Esse é o caminho, que na graça de Deus você vai encontrar uma boa pessoa. Amém. E a gente te agradece pela noite de hoje, obrigado por sua disposição, por estar rezando com a gente, compartilhando aí sua história. Obrigada, que Deus te abençoe e te fortaleça. Amém. Qualquer coisa, só chamar. Obrigado. Muito obrigada. Tchauzinho. Tchau. Então é isso, pessoal. A gente vai estar postando a novena lá agora no feed. Aí vocês façam aquela interação lá, comentando de onde que vocês são, quem está lá desde o primeiro dia. Observe os comentários, curta. Surgiu um casal desse jeito, de pessoas que estavam lá participando dessa interação, observando os comentários. Não ignore os sinais e as oportunidades. E a gente vai postar no canal do Instagram uma live do Padre Paulo Ricardo falando sobre temperamento, que vai ajudar você a identificar qual é o seu. Se você já sabe, comenta lá pra gente também, que a gente quer saber. Isso aí. Que São José interceda por nós. Amém. Amém. Muito obrigado. Boa noite. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.